Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. A aula de hoje é a parte 2 do sistema muscular. Então, se você ainda não viu a parte 1, sugiro que veja primeiro a parte 1 e depois a parte 2, porque essa aqui é apenas a continuação da parte 1. Então, nessa aula nós vamos estar estudando sobre as estruturas do músculo estriado esquelético e como ocorre a contração muscular nesta musculatura. Então, como nós vimos na aula passada, a gente viu que o músculo ele é composto por tendão e pelo ventre, né? O tendão era a parte ativa, ou passiva, perdão, e o ventre é a parte ativa dessa musculatura. Então, por que a gente chama de músculo estriado esquelético? Porque ele está fixo no esqueleto. Então, os tendões, que é a parte passiva, fica fixa no esqueleto. Por isso que é chamado de músculo estriado esquelético. E essa musculatura, em nós vertebrados, é uma musculatura que tem um tecido de contração voluntária, ou seja, vai depender da nossa vontade para que ele contraia, certo? Bom, e a gente vai dividir em anatomia macroscópica desse músculo esquelético e em anatomia microscópica. Então, nessa macroscópica, o que nós vamos estudar? Como todo órgão tem em volta dele, ele tem uma membrana que envolve e protege os órgãos. O músculo não é diferente. Ele também tem membranas que envolvem ele, que o protegem. Então, se eu pegar um músculo aqui, ó, e cortá-lo no plano frontal, o que eu vejo? Eu vejo que ele tem fascículos lá dentro e que esses fascículos vão ficando cada vez menores até formar uma miofilamentos. Então, ó, na parte externa do músculo nós temos o epimísio. Epimísio é a membrana que envolve o seu músculo externamente. Então, ele circunda o seu músculo pelo lado externo. E aí a gente puxa um pouquinho, ó. Então tem vários fascículos aqui, ó. Vamos puxar um fascículo para cá para a gente ver. Então, em volta de um fascículo, eu também tenho membrana, que é chamada de perimísio, tá? Então, em volta do conjunto de fascículos, eu tenho o perimísio. E aí, esse perimísio, ele está circundando grupos de 10 a 100 fibras musculares individuais, certo? Então, aqui nós tínhamos o epimísio, agora o perimísio, e puxando mais um pouquinho, nós vamos ter uma fibra muscular. Essa fibra muscular, ela tem um envoltório também chamado de endomísio. Então, epimísio, perimísio, endomísio, certo? Puxando uma fibra muscular dessa, o que nós vemos? Vemos que dentro tem filamentos de miosina e filamentos de actina. O filamento de miosina é um pouco mais grosso e o de actina um pouco mais fino. Então, essa parte aqui da miofibrila e dos miofilamentos é que vai ser o alvo principal dessa aula. Então, quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, para a hora que a gente vai falando de miosina e actina, vocês terem uma noção aonde eles estão no músculo, ok? Então vamos para a parte microscópica agora do músculo esquelético. Então, ó, essa é a parte dos miofilamentos. Então aqui eu tenho actina e tenho miosina, que são proteínas, certo? Proteínas essas que fazem a contração do músculo. Então, ó, como que a gente divide isso? Em linhas, a gente vai observar que existem linhas nesses miofilamentos e existem bandas. Uma banda um pouco mais clara, uma banda um pouco mais escura. Então, vamos falar um pouquinho das linhas. Eu vou falar já no próximo slide melhor isso aí. Vou só dar uma pincelada aqui por cima. Então, eu tenho uma linha aqui em zigue-zague, que a gente chama de linha Z. Eu tenho uma linha que está traçando aqui bem no meio, chamada de linha M. E eu tenho outra linha Z aqui, certo? Então, de uma linha Z até outra linha Z consecutiva, eu tenho um sarcômero. Sarcômero é a unidade contrátil do músculo. E aí eu tenho daqui, dessa parte mais clara, até essa outra parte mais clara, a banda I.
Banda I é feita de filamentos de actina. E eu tenho aqui, ó, dessa banda até a outra aqui, filamentos de miosina. Então é uma banda um pouquinho mais escura, tá? Então aqui a gente tem um filamento de actina e aqui um filamento de miosina. E aí a gente vê aqui, ó, miosina aqui no meio e a actina, o azulzinho aqui, que é um pouco mais fino, certo? E aí, aqui, nesse espaçamento aqui, eu tenho a banda H. Então, a banda H a gente consegue ver quando a musculatura ela está relaxada. Quando ela contrai, essa banda H praticamente desaparece, some. Por quê? Porque eu tenho a contração, ou seja, eu tenho o aproximamento da actina com a miosina, o que acaba fazendo com que essa banda suma temporariamente, né? Então vai sumir durante a contração. Quando o músculo relaxar de novo, voltar para o lugar dele aqui, actina e miosina, essa banda H volta a aparecer. Então vamos lá, ó. Então eu tenho aqui a fibra muscular e eu puxei as miofibrilas aqui. Então o que eu vejo? Peguei daqui até aqui. Eu tenho então um sarcômero. Então bem aqui onde está a setinha, ó, até onde termina a setinha aqui, eu tenho aquela linha Z. Então o sarcômero ele é daqui até aqui, certo? Então eu tenho, que eu falei para vocês, ó, a banda clara aqui, que é a actina, e a banda escura, que é a miosina. E aqui eu tenho as fibras não, as linhas, perdão. Então essa linha zigue-zague aqui a gente chama de linha Z, a linha que fica bem no meio de linha M e outra linha Z. Então de uma linha Z até outra linha Z consecutiva eu tenho o sarcômero. Então vamos ver aqui, ó. Olha aqui como que dá para ver bonitinho quando a gente olha microscopicamente. Então, ó, daqui até aqui eu tenho uma banda clara, né? Então a gente chama isso aqui de actina. E daqui até aqui eu tenho uma banda escura, miosina. E daqui a aqui, actina. Então, banda I, banda I, banda A. E aqui, ó, nesse espaçamento aqui, eu tenho a banda H, certo? Aí eu tenho as linhas, ó, subindo bem no meio aqui a linha M, e aqui eu tenho a linha Z e linha Z. Então, dessa linha Z até essa linha Z eu tenho o sarcômero, certo? Então eu quero que vocês observem aqui também, ó, que na fibra muscular, onde eu tenho a célula muscular. Então a gente vai ver que o potencial de ação ocorre justamente aqui nessa fibra muscular. Aí vocês vão entender direitinho como acontece a contração muscular. Bom, aqui está mostrando de novo uma fibra muscular, e aí é o que eu falei para vocês, ó, nós temos neurônios chegando até essas células musculares, então chega até a placa motora, então eu tenho neurônios motores que chegam para trazer o impulso nervoso, né, um impulso, um potencial de ação aqui para que a contração ocorra. E aí quero que vocês observem bem aqui também, para na hora que a gente falar só sobre a contração, vocês entenderem onde fica cada coisa. Então eu tenho aqui, ó, essa membrana que está revestindo o músculo, que é chamada de sarcolema, que é referente à membrana plasmática da célula. Tá? Então no músculo, essa célula muda um pouco de nome algumas coisas, mas é a mesma coisa de uma célula normal, tá? Só muda o nome. Então essa membrana é chamada de sarcolema. Aí tem o sarcoplasma, que é referente ao citoplasma da célula, onde a gente tem todas as organelas. Aí eu tenho esses túbulos transversos, chamados de túbulos T também. Isso aqui é importante vocês lembrarem, que eu já vou falar dele. Temos, túbulo T, esse aqui do meio, tá? As cisternas é o que está em volta aqui. Retículo sarcoplasmático, que é referente ao retículo endoplasmático da célula. E aí a gente tem as aberturas dos túbulos transversos. E aí, aqui, ó, linha Z, banda A e banda I mais clara, tá?
Então vamos lá. Então quais são as proteínas que nós temos nos músculos? Como eu já havia dito, nós temos filamentos grossos e filamentos finos. Filamento grosso é feito de miosina e o filamento fino feito de actina, certo? Bom, se você observar aqui, a miosina, ela tem essas cabeças aqui, e elas entrelaçam entre si formando uma cauda. Então, quando eu junto tudo isso aqui, ó, eu pego vários dessas moléculas de miosina aqui, coloco junto, eu formo um filamento grosso. Então, eu tenho cabeças para cima, cabeças para baixo, ó, para cima, para baixo, de miosina, tá? E aqui eu tenho a actina, com suas troponina e tropomiosina ali ligado a ela. Então vamos lá. Bom, vamos começar então a falar como que funciona essa contração muscular. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma cabeça de miosina ligada a um ATP, a uma molécula de energia. Eu tenho o túbulo T, aquele que eu falei para vocês guardarem, juntamente com o retículo sarcoplasmático. Eu tenho troponina e tropomiosina e o filamento de actina aqui embaixo, certo? Então, para a gente promover uma contração muscular, primeiro a gente precisa desencadear um potencial de ação. Por isso que eu falei para vocês guardarem aquela questão da placa motora lá. Então, eu tenho um neurônio motor que está mandando um potencial de ação para o meu túbulo transverso, para o meu túbulo T. E aí eu consigo fazer uma despolarização desse túbulo T. Então, quando eu faço a despolarização do túbulo T, o que acontece? O cálcio, que está lá dentro, que é um íon, é liberado para esse espaço aqui, que é chamado de sarcoplasma. E aí eu libero esse íon aqui no sarcoplasma e ele se liga a troponina, certo? Quando esse cálcio se liga à troponina, eu faço com que essa parte se desloque para baixo. Então, enquanto essa troponina e tropomiosina está aqui em cima da actina, a miosina não consegue ter contato com a actina, eles não conseguem se ligar para poder ocorrer a contração. Então, o que precisa acontecer? Eu preciso que libere íons cálcio, para que o cálcio se conecte à troponina, e aí a troponina é como se o cálcio viesse aqui para ligar a troponina. Então, ligou a troponina, ela baixa e libera o sítio da actina aqui, certo? E aí eu consigo começar a promover a contração, mas ainda falta algumas coisas ainda para que a contração ocorra de fato. Então, primeiramente, eu precisei o quê? De um potencial de ação nesse túbulo T. Esse túbulo T faz com que lá do retículo sarcoplasmático seja liberado o cálcio para o sarcoplasma, e aí esse íon cálcio, se liga à troponina. E aí essa troponina e tropomiosina se deslocam de lugar, liberando o sítio de ligação da actina. Certo? Aqui nós temos o sítio de ligação da actina com a miosina. Então eu tenho ele liberado, ó, eles não estão atrapalhando mais essa ligação. Certo? E aí a miosina vai conseguir se ligar ao filamento de actina para poder promover então uma contração. Na etapa 3, o que acontece? Então, com a cabeça da miosina livre, ela consegue se ligar com a actina. E quando isso acontece, o ATP que estava ligado no sítio catalítico da miosina é hidrolisado. Então, eu tenho um ATP, que nós vimos que estava aqui ligado à miosina. O íon magnésio, vem e faz a hidrólise, ou seja, faz a quebra desse ATP, certo? Quando eu faço a quebra desse ATP, eu forneço energia para a cabeça da miosina vir aqui e fazer a contração juntamente com a actina. Movimentar essa actina, movimentar esse sítio da actina. Então,
de novo, eu tinha o ATP ligado à miosina. Então, para que aconteça, primeiro, para que aconteça a contração e aconteça o relaxamento, eu preciso ter o ATP, eu preciso ter energia, certo? Então, eu tive liberado essa parte aqui, porque a troponina liberou quando o cálcio se ligou a ele. E agora é o momento que vai começar, então, a contração muscular. E para isso eu preciso ter energia. Então, nós tínhamos ali uma molécula de ATP, que foi hidrolisada, que foi quebrada pelo íon magnésio. E aí, ele conseguiu gerar energia para a miosina começar o processo de contração. Então, quando eu libero essa energia, o que acontece? A miosina, ó, pode ver, ó, eu quebrei, hidrolisei o ATP, então já usei um pouco de energia aqui. Ele consegue arrastar esse colar de actina, esse filamento de actina. Então eu tinha, ó, um grau de 90 graus, um ângulo de 90 graus dessa miosina, e quando ela usa a energia, ela consegue deslocar, então, o filamento de actina. Então ele passa de 90 graus para 50 graus. Tá vendo? Então inclinou um pouco mais a cabeça. E quando ela inclina, ela empurra a actina, o filamento de actina. Então aí ele já consegue fazer a contração. E quando eu faço essa contração, é a hora que eu diminuo aquela banda H que eu falei pra vocês, né? Que enquanto tá em relaxamento, a banda H ela tá bonitinha, tá aparecendo, e quando começa a contração, eu tenho uma diminuição o desaparecimento, na verdade, da banda H, certo? Só que se você observar aqui, eu ainda tenho um restinho de ATP ali ligado à miosina, certo? E quando esse ATP sai desse sítio, ainda assim eu consigo promover uma contração, uma outra contração, só que mais uma pequena contração. Então, de novo, eu tive uma molécula de ATP que foi hidrolisada, foi quebrada pelo magnésio, e aí eu consegui fazer a contração, né? Porque eu mandei energia para a miosina empurrar o filamento de actina e fazer uma contração. Então eu tinha um ângulo de 90 graus nessa cabeça e agora eu tenho de 50. Então, ó, a setinha está até mostrando que deslizou essa actina. Então eu fiz a contração, certo? Só que ainda sobrou um pouco de ADP ali, de energia. Então eu consigo ainda fazer uma contraçãozinha a mais, uma pequena contração a mais, certo? E essa pequena contração, ó, gasta o resto de ADP que eu tinha. Então a pequena contração foi de 50 para 45 graus. Então eu consegui deslocar mais 5 graus para fazer uma contração aí dessa musculatura, certo? E para continuar contraindo novamente, porque dependendo do que a gente vai fazendo, tem que ter várias contrações, uma atrás da outra, né? Dependendo não, sempre tem que ter várias contrações. E aí esse gasto de energia, ele é bem rápido, né? Então ele usa, tira. Ele usa, faz a contração, usa, faz a contração, usa, faz a contração. Então, para que eu consiga fazer uma nova contração, eu precisaria ligar uma outra molécula de ATP aqui na miosina, para que ela tenha energia de novo, para que ela faça todo esse processo de novo, tá? Então, quando a miosina está ligada aqui com a actina, eu não tenho mais nenhuma ATP. Então, esse é o estado que a gente chama de estado basal, ou estado fundamental do músculo, que é quando o músculo está contraído, certo? Então aqui eu tenho um músculo que está totalmente contraído. E aí, como é que a gente faz para a miosina se desligar da actina? Então, para ela se desligar da actina, eu preciso que chegue outra molécula de ATP. Foi o que eu falei para vocês. Para que tenha contração e tenha relaxamento, eu preciso do ATP, eu preciso de energia, certo? Então, para que ela se desligue da actina, eu preciso que chegue outra molécula de ATP aqui. Preciso que se ligue uma outra molécula. E quando esse ATP se liga na miosina, ela promove o deslocamento dessa miosina para a sua conformação original, lá para o lugar de onde ele estava antes. Aí ela pode se desligar, aí ela pode se ligar de novo na actina para poder promover uma contração.
Só que aí ela consegue fazer isso enquanto a troponina e a tropomiosina, elas não estão aqui impedindo a ligação da cabeça da miosina. Então, enquanto a troponina e a tropomiosina estiverem aqui embaixo, eu consigo fazer quantas contrações eu quiser aqui. Desde que se ligue ATP, eu tenho a quebra desse ATP, eu tenho a hidrólise dele. Depois de hidrolisado, se precisar de mais contração, venha mais ATP. Então, essa contração eu vou conseguindo ter enquanto eu tiver energia e enquanto eu tiver o sítio da actina aqui liberado, sem a troponina e a tropomiosina ali atrapalhando, certo? E aí, como eu disse, ligou ali a ATP, o ATP, a energia miosina, ele volta a ter a conformação original dele. Então, ele volta de 45 graus, onde ele estava aqui, para 90 graus. E aí, eu começo a ter o relaxamento muscular. Então, vamos lá. Eu tenho o ATP de novo ligadinho, bonitinho. E para que eu tenha agora esse relaxamento muscular, eu vou ter que fazer o quê? Liberar esse íon cálcio ali no sarcoplasma e o retículo sarcoplasmático bombear de volta esse cálcio. Então, quando eu desligo o cálcio da troponina aqui, ó, a troponina e a tropomiosina voltam a impedir o ligamento da miosina com a actina. Então, o que aconteceu? Eu tive que desligar a troponina, tirando o cálcio dela e mandando de volta para o retículo sarcoplasmático. Então, eu estou agora impedindo a ligação da cabeça da miosina com a actina, certo? Bom, e aí para que aconteça a contração de novo, eu tenho que ter de novo a liberação do cálcio aqui no retículo, aqui no sarcoplasma, perdão. Aqui no sarcoplasma, ele vai se ligar à troponina, vai liberar o sítio, né? Dessa forma aqui, libera o sítio da actina, para a miosina poder se ligar de novo a ele. Mas para que a miosina se ligue, ele precisa ter um ATP ligado ali, né? Eu preciso ter quebra desse ATP, hidrólise dele através do magnésio, forneço energia para a miosina vem, se liga à actina e aí faz o processo de contração todo que nós vimos. Então, para que volte a ter o relaxamento, eu preciso que a ATP se ligue de novo à miosina e que o cálcio saia da troponina aqui e seja bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. E pronto, é dessa forma que a gente tem a contração e o relaxamento da musculatura. E aí, ó, vamos ver como é que é a contração de tudo que a gente falou até agora. Então, quando o músculo está relaxado, está dessa forma aqui, olha como é que está a actina e olha como é que está a miosina. Então, está relaxado, não está tendo contração nenhuma. Quando a gente tem todo aquele processo que eu falei ali agora, de cálcio se ligar à troponina, tropomiosina e a miosina se ligar à actina, eles se juntam, ó. Eu tive uma contração. Então, isso aqui é um sarcômero. Quando eles se juntam, que a cabeça da miosina arrasta a actina, o que aconteceu? Eu diminuí aquela banda que eu falei para vocês aqui, ó. Isso aqui é toda a banda H, tá? Quando eu tenho a contração, essa banda H praticamente desaparece. Olha aqui, ó. A banda H bonitinha aqui. Quando eu tenho a contração, ó, ela praticamente desaparece. Certo? Então, a contração muscular acontece dessa forma, com a actina e a miosina trabalhando desta maneira. Certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem como funciona essa contração muscular. A questão de fibra rápida e fibra lenta, ainda não falei nesse vídeo para não ficar muito comprida, mas provavelmente em breve farei um vídeo só sobre as fibras rápidas e lentas. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, porque você dando seu like, você ajuda a divulgar o meu vídeo.
Compartilhe, que você também ajuda a divulgá-lo. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Temos também a página do Facebook, você pode ir lá dar uma curtida, porque lá eu estou sempre postando assuntos legais e postando também quando o vídeo sai. Muito obrigada e até uma próxima aula.